A palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Somente com uma atitude vigilante e austera no dia a dia, o homem consegue a autorrealização. Compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa, é muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxitos após repetidas, face aos processos que engendram. A tolerância, desse modo, para com as faltas alheias, não pode ser descartada no clima de convivência humana e social. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro. Se te contentas estacionando, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras porque erraste, igualmente atrasas a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. O homem que ama, a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Amadas irmãs e irmãos em Jesus, saudamos a todos. Cabe-nos transmitir os ensinamentos do Cristo planetário nesse tema maravilhoso que fala da honra que devemos oferecer ao nosso Pai e à nossa Mãe. Trata-se da lei do amor ao próximo. Honrai o amor refletindo nesse campo de energia e a caridade. Surge dessa honra a figura do dever. E o dever, para ser executado nessa relação entre filhos e pais, é preciso que traga a figura da piedade, o respeito, atenções, submissão até, e condescendência. Esse tema que Jesus trata com tanto amor é, a rigor, o cumprimento da caridade ao próximo.
É a lei do amor ao próximo. É o cumprimento dessa caridade para com, especificamente, nosso pai e nossa mãe. A lei divina pune com rigor quem viola esse mandamento. Mas é somente essa compreensão? Não. Nós temos que marcar a presença do ato de assistência nas necessidades que nossos pais apresentam. E aí nós nos reportamos ao Evangelho da próxima semana, que fala da caridade em ação como o único caminho para a salvação espiritual. Então, o que tem que se acrescentar agora nessa relação familiar é a concessão das necessidades paternas e maternas. O alimento, a água, a moradia, o vestuário, as curas e a liberdade. Do ponto de vista dos dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Essa lição de honradez à nossa mãe e ao nosso pai começa em Êxodo, lá na fase mosaica, no capítulo 20, versículo 12. Quando Moisés escreve que recebeu do Pai essa premissa: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Nos tempos modernos, dos tempos ainda da Idade Média, isso, dentro dos princípios religiosos, entrou no Decálogo, onde foi suprimido a oferenda que o pai apresentava, de que se fizéssemos essa honradez ao nosso pai e à nossa mãe, viveríamos longo tempo sobre a terra. Então foi suprimido esse ensinamento de que viveríamos longo tempo sobre a terra, que o Senhor, nosso Deus, nos daria. E ficou somente como um mandamento, no Decálogo, de honrar a Deus, de honrar o pai e a mãe, só. Então, nos tempos atuais, depois de 1860, quando o codificador Denisard Rivel, o nosso irmão Allan Kardec, quando ele escreveu o quinto evangelho, o evangelho segundo o Livro dos Espíritos, ou segundo o Espiritismo, ele deu ênfase a esses esclarecimentos, que está no capítulo 14. Ele começa dizendo que há uma recíproca entre nós, quando estamos na infância, filhos,
e os pais. E na continuidade da vida, nós continuamos envelhecendo e os pais ficam mais idosos. E então, tudo recomeça. Os pais renascem, passam a apresentar a vivência na infância, para depois envelhecerem e assim sucessivamente. A atenção que é dada pelo codificador é que essa honradez se manifesta através da concessão de recursos materiais e espirituais, quando, nessa convivência, que nós já alcançamos a puberdade, os pais começam, adentrando a velhice, começa a mostrar necessidades. Alguma vez, então, o Kardec pergunta nesse capítulo, alguma vez a mãe negou o alimento? Alguma vez o pai também fez essa negativa? Então, o Kardec continua nos preparando para esse amor filial e diz assim: ai do filho que esquece as benesses que recebeu dos pais. Ai do filho ingrato que comete a ingratidão pela presença do abandono. Aos filhos não cabe a função de punir, criticar e ou censurar o comportamento paterno e materno. Não. Porque a caridade impede que haja esse tipo de comportamento. A caridade que nos salva e que será objeto do Evangelho da próxima semana. Essa caridade pede, propõe obediência à lei divina. Em que consiste, de forma general ou geral, em que consiste essa obediência? Nós já sabemos. É retribuir o mal com o bem, ser indulgente diante das imperfeições do próximo, esquecer e perdoar os defeitos desse próximo, amar, amar e amar os desafetos dessa relação geral ou familiar. Logo, para os filhos vale, para a relação entre eles e pai e mãe, todos os preceitos do bom samaritano, no que se refere ao próximo. Atenção para um comportamento feliz e saudável nesse relacionamento familiar é que evitemos que a falta de caridade, que é a sonegação do auxílio aos pais necessitados, tanto do ponto de vista espiritual como material, se evite a união com a ingratidão. Nós compreendemos a realidade da vida após a vida contínua, hoje. Por isso sabemos, graças ao Espiritismo, que nossa vida futura, onde nós nos destinamos à salvação espiritual, depende da caridade. É com a caridade que nós nos salvamos. Assim, o próximo é o ser importante na compreensão desse ensinamento de Jesus. Eles falam da
do pequenino. O pequenino é todo aquele que tem necessidades espirituais, morais ou materiais. Esses são próximos, os pequeninos. Por outro lado, toda a figura oposta, filhos, amigos, conhecidos, desconhecidos, etc., também são próximos, doadores. O pequenino necessitado é o próximo e o pequenino, perdão, e o próximo doador faz parte dessa figura. A lei natural de sociedade, da igualdade, do trabalho, de amor, justiça e caridade, determina a ação beneficente. Logo, o caído é o próximo. E o que levanta é o próximo também. Ambos estão e são próximos. Se completam pelo amor e pela caridade. O lar, a família, é o celeiro, o ambiente onde se cumpre o mandamento de honrar o pai e honrar a mãe. Senha que abre o portal do coração de cada um, filhos, para entrarem no reino da luz, tanto enquanto estão na terra, aqui na crosta, quanto quando estão de retorno ao mundo celestial. Por isso, essa lição de honradez termina por nos dar a compreensão final de que surgem dois tipos de família. A família temporal, que é a material, consanguínea, e a família espiritual. Quando a relação de pais com filhos e filhos com pais, nessa proximidade, quando cada um, ora é o bom samaritano o pai, ora o bom samaritano são os filhos. Ora o bom samaritano é a mãe, ora o bom samaritano é o filho. Nessa relação, quando a relação entre pai e filho, quando ela é de resgate, então aí surge a necessidade da honradez, que é uma forma diferente de amar, mas que está dentro dos princípios da lei do amor. Muita paz a todos. É um imenso prazer poder estar novamente com vocês para juntos refletirmos sobre os ensinos do Cristo. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo nos convida ao estudo de um dos mandamentos, o honrar pai e mãe. E as instruções dos Espíritos, mais particularmente, pretende que observemos com mais atenção as questões espirituais que permeiam os laços familiares, a ingratidão dos filhos para com os pais. Esse item, então, nos traz muitas reflexões sobre o ser espiritual que somos, a lei de ação e reação, e sobre o planejamento reencarnatório que assumimos ainda no plano espiritual antes da atual encarnação. Nós observamos tantas vezes em nosso cotidiano questionamentos e reclamações de várias pessoas em relação às questões familiares. Ouvimos, por exemplo, por que eu nasci nesta família? Por que meu pai e minha mãe é assim ou assado e não é igual aos pais de fulano de tal?
Por que que minha família é só atrito e desunião, enquanto a família de fulano é só amor e união? Eu faço tudo para esse meu pai, meu filho, meu irmão e só recebo ingratidão. Ele não fala nem obrigada. Dediquei minha vida inteira para os meus filhos e agora no final da vida não tenho ninguém para me amparar. Acho que todos vocês devem ter ouvido uma ou outra dessas reclamações alguma vez na vida, né? E por que tanto conflito, tanto desentendimento? Bom, irmãos, precisamos lembrar que somos espíritos, somos seres imortais e milenares. Nós trazemos conosco uma bagagem imensa, que nós ampliamos a cada reencarnação. Essa bagagem traz com ela nossas conquistas, as virtudes que já desenvolvemos no nosso íntimo, mas traz também nossas mazelas, nossos vícios, os débitos que adquirimos para com irmãos que nos acompanham nessa jornada. É preciso ter isso muito claro em nossas mentes, que somos espíritos imperfeitos, que nós buscamos a transformação. Não somos perfeitos e o outro também não é. É essencial que compreendamos que não estamos aqui nesta encarnação por lazer, por diversão. Estamos aqui porque pedimos ao Pai esta oportunidade de encontrar com o outro para poder, por assim dizer, né, resolvermos com ele os nossos problemas, para perdoar, para sermos perdoados, para aprendermos a amar e sermos amados. E quando eu disse que pedimos esta oportunidade, é porque foi exatamente isso que fizemos. Alguns de nós até implorou por isso. Quando estávamos lá no plano espiritual e podíamos observar com mais atenção, né, todos os nossos sentimentos, nada bons, né? Aqueles que criamos e adubamos para com o outro, mesmo que às vezes a gente escondesse tudo isso atrás do véu de atitudes sociais perfeitas, né? Mas lá no plano espiritual fica tudo muito claro e nos foi possível compreender o efeito danoso de tudo isso para nós mesmos e para o próximo. O quanto tudo isso nos arrasta para as sombras. Aí, com o auxílio dos irmãos espirituais, nós olhamos para nós mesmos, refletimos, nos arrependemos e imploramos pela oportunidade de nascermos nos braços daqueles que tanto odiamos. Ou então, pedimos para receber em nossos braços aqueles a quem tanto odiamos. Para que isso? Para aprendermos a perdoar, aprendermos a amar, para doarmos o melhor de nós, as nossas melhores vibrações, modificando assim o nosso perispírito, transformando nossos pensamentos e sentimentos para que possamos seguir nossa jornada mais leves do que quando aqui chegamos. Já pararam para pensar o quanto os braços de uma mãe são preciosos para desenvolverem um espírito rancoroso e vingativo? O sentimento do amor. Receber em meus braços alguém para quem eu fiz muito mal em outra vida e poder com todo o meu amor reparar os meus erros e auxiliar esse outro a transformar também os seus sentimentos de ódio que possa vir a sentir por mim? Já pensaram em como Deus é bom, nos dando oportunidade para que possamos modificar os nossos sentimentos para com o outro espírito, devotando a ele todo o nosso amor maternal ou filial?
Ou então a oportunidade que dá a nós, pais, de aprendermos a amar. Vejam as oportunidades preciosas que os laços familiares nos proporcionam. O trabalho é árduo, meus irmãos. Por isso eu disse que não viemos aqui para lazer. Viemos para um trabalho constante de autoconstrução. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que nós devemos ficar tristes, sem diversão e trabalhando o tempo todo. Não é essa a minha intenção. A alegria, a diversão, o prazer de estar com o outro é de suma importância para todos nós. É uma questão de saúde para o corpo e para a mente. O que eu quero dizer aqui, com não estarmos encarnados para o lazer, é a necessidade de termos consciência de que há um porquê de estarmos aqui, que somos seres espirituais em busca da evolução espiritual. E isso implica em um trabalho constante conosco mesmo, com a nossa intimidade. Exige constante vigiai e orai. Implica em não fazer ao outro o que não queremos que nos façam, em fazermos da caridade nossa bandeira, em amarmos o outro indistintamente. E isso tudo não é fácil, não. É tarefa árdua. Então, meus queridos, se nós imploramos para que estarmos junto a espíritos amigos, que nos sustentam nessa tarefa árdua, que nos ajudam a seguir na direção correta, que nos amparam quando precisamos, nós também pedimos, da mesma maneira, para estarmos aqui com aquele irmão com o qual nos desentendemos, para o qual fizemos algo de não muito bom, de quem tiramos oportunidades preciosas, para podermos resgatar os nossos débitos. Esses encontros com os nossos benfeitores podem ser prazerosos, mas o encontro com esses nossos devedores e credores nem sempre é agradável. Então, nós podemos perceber assim os relacionamentos mais afetivos e menos afetivos. Tudo vai depender do livre-arbítrio de todos. Então, quando todos esses questionamentos que eu comentei anteriormente surgirem, primeiramente lembremos de que pedimos e escolhemos estarmos aqui com esses com quem nos relacionamos. E nada acontece por acaso. Sempre há uma razão para essa nossa escolha. Depois dessa constatação, há outra coisa a ser observada. Não julguemos o outro, que é a nossa primeira reação, Olhar o outro e já fazer as nossas observações de acordo com o nosso senso de juízo, Que, por sinal, é bem restrito, já que a gente não tem a visão geral de todas as nossas encarnações, não é mesmo? Então, se formos pensar no que cremos ser ingratidão ou maldade do outro para conosco, façamos uso dos nossos conhecimentos espíritas e, conversando cá com os nossos botões, reflitamos que pode ser que tenhamos feito pior para com esse irmão em outra encarnação, não é mesmo? Se eu não sei exatamente o que eu já fui ou o que eu já fiz, como posso julgar a atitude do outro? Antes de culparmos Deus por nos ter dado um filho difícil, então, é preciso pensar o quão difícil podemos ter sido para os nossos pais em outras vidas. E assim por diante, nas diversas atitudes que criticamos e condenamos no outro, não é? Aí vocês podem me perguntar assim, então, o que fazer? Como agir? Fazendo o nosso melhor, trabalhando em nós a paciência,
a tolerância, a indulgência, imprimindo realmente em nossos sentimentos e pensamentos a fé de que Deus sabe o que é melhor para nós. E que, se eu passar por todos os obstáculos com resignação e compreensão da minha parcela de responsabilidade, o meu fardo será mais leve. Outra coisa a ser lembrada é que não esperemos do outro a gratidão por aquilo que fizermos. Nós já nos encontramos em um grau de evolução que nos permite fazer pelo outro. Então, nós devemos agir por nossa escolha, por nossa vontade, e não esperando um reconhecimento, seja de que forma for. O outro pode ainda não estar em um grau de evolução que lhe permita a percepção de todos os nossos esforços para com ele. E nós precisamos respeitar isso, respeitar o tempo do outro, a aquisição moral do outro. Pois é, gente, nada disso na hora do vamos ver é fácil, não é? Mas é aí que está o nosso aprendizado, em nos dispormos a transpor os obstáculos que nos apareçam, nos dispormos ao movimento do progresso. O Evangelho nos traz que todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho, e que cabe a nós, pais, observarmos e combatermos os menores sinais dessa manifestação, sem esperar que isso crie raízes profundas nos nossos filhos. Mas para isso é preciso que nós estejamos com o outro, que sintamos o outro, que percebemos o outro com compreensão. Como perceber nos nossos filhos essas ervas daninhas querendo crescer, sem conhecer esse espírito que Deus nos confiou? Como arrancar essa erva daninha antes que ela crie raízes? Não é? Se o nosso próprio egoísmo não nos permite termos tempo, dedicação, paciência, empatia, um olhar carinhoso e amoroso para com os nossos filhos. O que nós responderemos ao Pai quando Ele nos perguntar: o que fizeram do filho que lhes foi confiado? Será que sairemos desta encarnação confiantes de que fizemos tudo para auxiliá-los em seu aperfeiçoamento moral e espiritual? Ou retornaremos ao plano espiritual atormentados pelo remorso, pedindo ao Pai uma nova oportunidade para repararmos o que fizermos de errado, ou então o que deixamos de fazer, né? O quanto temos aproveitado essa oportunidade de relacionamento que nos foi tão piedosamente proporcionada pelo Pai? É preciso percebermos a importância do relacionar, compreendermos que precisamos do outro. Aí vocês podem dizer assim: mas eu fiz tudo o que podia e não consegui modificar essas atitudes no meu filho, no meu pai, na minha mãe, etc. O Evangelho nos diz que Deus não dá a prova acima das forças daquele que a pede. Nós pedimos, imploramos por esta oportunidade de estar com o outro. Então, nem as nossas forças, nem as deles seriam insuficientes para essa empreitada. Nos dizem os Espíritos que se fracassamos, não é por falta de condições, mas sim por falta de vontade, seja nossa ou do outro. Mas Deus é magnífico. Podemos ter certeza de que esse, entre aspas, fracasso é apenas um atraso momentâneo para todos nós, que nós teremos outra oportunidade em outras existências de terminar a nossa obra. Mas importante que não deixemos por conta disso, não é, de lado as nossas
tarefas, não é? Porque esse nosso momento de hoje não vai se repetir. E se não aproveitarmos o talento do tempo que nos foi dado pelo Pai, se enterrarmos esse talento precioso do tempo e deixarmos ele enferrujar, nós teremos desperdiçado uma oportunidade preciosa e por vezes até angariando mais débitos a ser trabalhado mais tarde. Então, irmãos, não nos deixemos abater pelas dificuldades. Lembremos que somos todos imperfeitos e que todos nós, com os nossos atos e apegos e questões materiais, nos afastamos da casa do Pai. Mas chegará o dia em que, deixando de lado o nosso orgulho, os nossos sentimentos viciosos, e tal qual o filho pródigo, retornaremos ao Pai, arrependidos, e seremos recebidos com o banquete do divino amor e da oportunidade da redenção. Se nos dispusermos a fazer o nosso melhor, um dia alcançaremos nosso objetivo de aparar nossas arestas e resgatar os nossos débitos com todos, e seremos recompensados com o amor transformador, que se estabelecerá entre nós nessa infinita teia da criação. Meus queridos, que assim seja na jornada de cada um de nós. Gratidão por esta oportunidade.